Sabe, existem pessoas que mudam o mundo de um jeito tão profundo que o impacto delas está em todo lugar, mesmo que o nome delas não seja tão famoso. Frederick Terman é uma dessas pessoas. A visão dele não só moldou uma região inteira, mas basicamente redefiniu o que a gente entende por inovação no mundo moderno. Ele ganhou esse título, né, o pai do Vale do Silício. É um título e tanto. Mas como é que uma única pessoa conseguiu dar o pontapé inicial numa revolução tecnológica que mudou o planeta? Bom, é exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. Vamos entender como as ideias do Frederick Terman construíram o futuro que a gente vive hoje. Vamos lá. Para entender essa figura, primeiro a gente precisa entender o lugar que formou ele. E a história do Terman começa, passa e termina em um único lugar, a Universidade de Stanford. Frederick Terman nasceu em 1900, e a ligação dele com Stanford era, assim, total. Ele literalmente cresceu dentro do campus. O pai dele era Lewis Terman, um acadêmico super famoso, o cara que popularizou o teste de QI. Então, imagina, crescer nesse ambiente, respirando academia, isso não só moldou a vida dele, mas plantou as sementinhas de uma visão que ia transformar a tecnologia para sempre. E olha que interessante o contraste entre pai e filho. Enquanto o pai, Lewis, era focado em medir a inteligência que a pessoa já tinha, o Frederick foi para um caminho diferente. Talvez até influenciado pelo pai. Ele não queria só identificar gente talentosa, ele queria cultivar esse talento, sabe? Focar os recursos para criar o que ele gostava de chamar de pináculos de excelência. Agora vamos ver como Terman construiu a própria reputação, e não só como um professor, mas como um mentor que mudaria o rumo da tecnologia. A carreira acadêmica do Terman foi, assim, meteórica. Ele fez doutorado no MIT, que na época era o centro tecnológico do universo. O caminho mais lógico seria ficar por lá, na costa leste, onde tudo acontecia. Mas não. Terman fez uma escolha que mudou tudo. Ele voltou para casa, para uma Stanford que na época era bem modesta. E essa decisão se provou fundamental não só para ele, mas para o futuro da Califórnia. Ele tinha um talento incrível para pegar assuntos super complexos e deixar tudo fácil de entender. Os livros dele, principalmente o Engenharia de Rádio, viraram a bíblia da área no país inteiro. Isso trouxe um reconhecimento enorme para ele e, claro, para Stanford, num campo que era totalmente dominado pelas universidades da Costa Leste. Mas o Terman não era só um professor genial, ele era um catalisador. Ele enxergava o potencial nos alunos dele, como o Hewlett e o Packard, e não deixava essa chance passar. Ele incentivou pessoalmente os dois, chegou a ajudar com o financiamento inicial para eles começarem uma empresinha numa garagem em Palo Alto. E essa empresa virou a gigante Hewlett Packard, a HP que a gente conhece hoje. Aí chega 1942 e a carreira do Terman dá uma virada de 180 graus. O mundo estava em guerra e ele foi chamado para servir o país de um jeito muito